A China está construindo coisas que o resto do mundo mal consegue acreditar. Túneis sob o mar, pontes entre montanhas, ilhas artificiais e até uma cidade inteira flutuante. Mas a obra que você vai ver no topo dessa lista parece coisa de ficção científica. Prepare-se, essas são as 5 megaconstruções mais insanas que a China está fazendo agora, e uma delas vai mudar o planeta inteiro. Você já deve ter ouvido falar que a China constrói rápido, mas o que talvez você não saiba é o tamanho das coisas que eles estão fazendo. Enquanto o mundo discute projetos que duram décadas, os chineses estão levantando cidades inteiras em tempo recorde. Mas como isso é possível? De onde vem tanto investimento? E será que essas obras fazem mesmo sentido? No vídeo de hoje, você vai conhecer as 5 megaconstruções mais impressionantes da China e entender por que elas estão chamando a atenção do mundo inteiro. E no final, te conto qual dessas construções pode mudar até o jeito como a gente vive em cidades no futuro. Número 1. A ponte que parece infinita. Quando se fala em ponte, a maioria das pessoas imagina algo simples, alguns quilômetros, ligando um lado ao outro de um rio. Mas na China a ponte é outra coisa. A ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau tem simplesmente 55 quilômetros de extensão. E não é só uma ponte, é uma junção de pontes, túneis submarinos e ilhas artificiais que atravessam o mar. Ela conecta 3 das regiões mais ricas e movimentadas da China em uma estrutura que parece não ter fim. A construção levou 9 anos, custou mais de 20 bilhões de dólares e foi feita para resistir a terremotos, tufões e colisões com navios. E o mais impressionante, tem um túnel submerso de 6,7 quilômetros construído no meio do oceano, ligando 2 ilhas feitas do zero só para isso. A China basicamente decidiu dobrar as regras da engenharia e conseguiu. Agora me diz, você atravessaria um túnel a 40 metros de profundidade no fundo do mar? Por que tem gente fazendo isso todos os dias? Número 2. O trem-bala que enfrenta o Himalaia. Agora segura essa. E se eu te dissesse que a China está construindo uma linha de trem-bala que atravessa o Himalaia, o maior sistema montanhoso do planeta com altitudes que ultrapassam os 4.000 metros, terrenos instáveis, avalanches e falta de oxigênio? Esse é o cenário da linha ferroviária Sichuan-Tibete. Uma obra tão ousada que parece ter saído de um filme de ficção científica, mas está acontecendo agora no mundo real. A linha vai ligar Xingu a Lhasa, capital do Tibete, cortando centenas de túneis e pontes em uma região onde simplesmente nada deveria ser construído. E mesmo assim, a China está cravando trilhos ali, com um trem-bala que pode atingir até 160 km por hora, e isso em meio a picos nevados e falhas geológicas ativas. Só para você ter uma ideia, mais de 70% da ferrovia vai passar por túneis ou viadutos, por causa do relevo extremo. E os trabalhadores enfrentam condições tão difíceis que muitos precisam de oxigênio suplementar durante a obra. Essa ferrovia encurta em quase 2 dias a viagem entre o leste da China e o Tibete, e isso tem peso estratégico e geopolítico. Para alguns é uma maravilha da engenharia moderna. Para outros, um risco ambiental e político gigantesco. Mas uma coisa é certa, é uma das construções mais difíceis já tentadas pela humanidade. Número 3. Xiong'an, a cidade inteligente. Imagina uma cidade inteira planejada do zero, nada de trânsito caótico, fios expostos, poluição ou prédios mal distribuídos. Agora imagina que essa cidade já está sendo construída, com sensores em tudo, energia 100% limpa e inteligência artificial monitorando o funcionamento de cada rua. Essa é Xiong'an, o projeto urbano mais ambicioso da China. Uma cidade esponja, feita para absorver enchentes, com infraestrutura subterrânea invisível e onde carros autônomos vão circular como regra e não como exceção. Ela está sendo erguida a cerca de 100 quilômetros de Pequim, com o objetivo de desafogar a capital chinesa e se tornar um laboratório urbano do futuro. E não estamos falando de ficção. Já existem distritos prontos, com prédios automatizados, escolas e hospitais inteligentes, tudo conectado em tempo real a um centro de dados urbano. A meta? Receber mais de 2 milhões de pessoas nos próximos anos com emissão zero de carbono, lagos artificiais interligados por canais e energia solar cobrindo os telhados de bairros inteiros. A cidade já nasceu conectada a trens de alta velocidade. De lá até Pequim, são menos de 30 minutos de viagem. Em menos de uma geração, Xiong'an pode virar o modelo urbano para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil. Mas você confiaria em viver em uma cidade onde tudo é monitorado 24 horas por inteligência artificial?
Número 4. O projeto que move um rio inteiro. Água doce. Para você pode parecer banal, é só abrir a torneira e pronto. Mas na China garantir água suficiente para a população do norte do país virou uma questão de sobrevivência nacional. E a solução? Um projeto tão gigantesco que parece delírio: redirecionar os maiores rios do sul do país e levar essa água até o norte, por canais e túneis que cruzam literalmente milhares de quilômetros. Esse é o South North Water Transfer Project, ou em bom português, o maior projeto de engenharia hídrica da história da humanidade. São mais de 1.400 quilômetros de canais, túneis e estações de bombeamento que transportam água do rio Yangtze, o maior da Ásia, para regiões como Pequim, Tianjin e a Planície do Norte, onde a estiagem já é um problema crônico. Para fazer isso, a China construiu infraestrutura subterrânea que cruza montanhas inteiras, desviou rios e reconfigurou cidades inteiras. Estamos falando de uma obra que exigiu a realocação de mais de 300 mil pessoas, escavações profundas, dezenas de barragens e bilhões de dólares. Só o Canal Central, que abastece Pequim, já fornece mais de 10 bilhões de metros cúbicos de água por ano. Isso é o equivalente a 4 milhões de piscinas olímpicas todo ano. A pergunta que fica: até onde um país deve ir para resolver uma crise hídrica? E será que esse tipo de mega operação seria possível no Brasil, ou viraríamos um caos? Número 5. A cidade solar no meio do deserto. Você já deve ter ouvido falar de usinas solares, mas e se eu te dissesse que existe uma usina tão grande que foi apelidada de Grande Muralha Solar da China? Essa é a usina solar de Tanger, localizada em pleno deserto de Tanger, na região de Ningxia. Um projeto que cobre uma área de mais de 1.200 km², maior que a cidade de São Paulo. O lugar é tão gigantesco que pode ser visto do espaço, e fornece energia limpa para centenas de milhares de residências. E o mais insano, ela é só uma parte de um plano ainda maior, o da China se tornar líder mundial em energia renovável. Só em 2023, a China instalou mais painéis solares do que todos os países da Europa juntos. E está transformando desertos inteiros em cidades solares, onde o que antes era areia e vazio agora é tecnologia e energia limpa. E a Tanger é só o começo, já existem outros projetos ainda maiores em construção nos desertos de Gobi e Taklamakan. Tudo isso com redes inteligentes, armazenamento em larga escala e conexão com o restante do país via linhas de alta tensão que cruzam milhares de quilômetros. Enquanto o mundo ainda discute o futuro da energia, a China está literalmente construindo esse futuro com as próprias mãos. A China está reescrevendo o que a gente entende por construção. São megaprojetos que desafiam a natureza, o tempo e até as leis da engenharia. Mas será que tudo isso vem sem custo? Polêmicas ambientais, deslocamentos forçados, impacto cultural, essas obras mudam tudo, inclusive a vida das pessoas ao redor. A pergunta que fica é: vale a pena apostar tão alto em infraestrutura assim? Você acha que o Brasil deveria seguir esse caminho também? Comenta aqui embaixo, quero muito saber sua opinião. E claro, se curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente mostra os bastidores das maiores obras do mundo, os detalhes que ninguém te conta, e tudo que está mudando o planeta. E no próximo vídeo, a gente vai visitar uma obra no subsolo de uma cidade brasileira. Um projeto que pode mudar completamente a forma como você se desloca. Então se prepara, nos vemos lá. Até mais!